Vou voltar lá para a peça, tá bom? Então, recapitulando. Se alguém quiser entrar e eu não estiver vendo, me avisem aqui, por favor. Então, recapitulando. A peça de resposta à acusação, como qualquer outra peça, tem que direcionar o juízo, direcionar a peça ao juízo competente. Então, a gente vai olhar no caso concreto onde é que se desenvolve a peça para enviá-la àquele juízo correspondente, juízo competente. A questão da indicação do número do processo necessária e imprescindível para os processos físicos, porque a petição tem que ter indicação de para qual processo ela vai, mas nos processos virtuais não é necessária, já que a gente anexa pelo sistema as nossas petições ao processo correspondente, mas querendo deixar, a gente deixa, né, por uma questão de hábito. A qualificação, como eu falei para vocês no vídeo anterior, bem mais resumida, bem mais sucinta, eu só vou precisar aqui trabalhar com o nome completo do meu cliente, mas já não vou colocar aqueles outros dados como eu coloquei na resposta à acusação, porque esses dados já foram fornecidos lá na primeira peça da gente, que foi a peça de resposta à acusação. Então, aqui já é a minha segunda peça em favor desse cliente. Já não preciso trazer todas aquelas informações, porque elas já estão nos autos. Então, por intermédio do advogado, a presença de Vossa Excelência Juiz, apresentar, aí eu tenho que dar nome à minha peça. E o nome que eu dou a essa peça pode ser alegações finais apenas, pode ser memoriais apenas, ou pode ser alegações finais por memoriais ou na forma de memoriais, tanto faz. Tudo isso é sinônimo. O que eu preciso é nominá-la e dizer qual é o seu fundamento. Eu preciso dizer onde está o fundamento da peça que eu escolhi para aquele momento. E as alegações finais no rito comum ordinário, a gente sabe que encontra suporte nos artigos 403 e 404 do Código de Processo Penal. Então, depois dessa qualificação bem simples, muito simples mesmo, eu não preciso nem fazer referência à vítima do crime ou ao autor da ação, eu só vou colocar o nome do meu réu, e aí eu vou, então, para os fatos. E vou trabalhar um resumo. E o que é que eu vou fazer de diferente nesse resumo? Na resposta à acusação, o que é que eu fiz? Eu coloquei que o que aconteceu, o meu resumo, desculpa, ele foi relativo às condutas, aos fatos, ao que aconteceu, uma narrativa relativa aos fatos. Por quê? Porque não havia processo desenvolvido para eu falar sobre ele. Então, eu dizia, por exemplo, no crime anterior, que Patrick foi, na peça anterior, que Patrick foi denunciado pela prática do crime do artigo 129, parágrafo 1º, na forma tentada, porque tentou disparar contra Lauro naquelas circunstâncias, tal. Essa é a minha narrativa relativa aos fatos. Aqui eu já estou na fase de alegações finais, além da narrativa dos fatos que aconteceram, eu também tenho que falar alguma coisa sobre o processo, dar uma resumida no desenvolvimento do processo. O que aconteceu nesse processo? O Ministério Público denunciou Lucas, aqui no caso, por ter praticado o crime de estupro de vulnerável. O réu tem bons antecedentes, residência fixa, etc. Na audiência, a vítima falou isso, as testemunhas falaram aquilo, o laudo pericial identificou aquilo. Durante toda a instrução do processo, a vítima não apresentou seus documentos de identidade para comprovar a idade. Então, tudo o que aconteceu durante o processo e que for relevante para a defesa, eu jogo aqui nesses fatos, tá? Eu vou trazer de novo aqui nos fatos é isso, que lá na resposta eram só realmente sobre, a narrativa era realmente só sobre o que tinha efetivamente acontecido antes do processo. Aqui eu vou falar também do processo. O que foi que aconteceu de relevante durante a instrução processual?
Aí depois eu venho para aquilo que a gente chama do direito ou do mérito. Mas outra observação, lembram que na resposta à acusação a gente começou a trabalhar com um tópico novo, que foi o tópico das preliminares? Aqui a gente também pode usar essas preliminares, tá? Se tiver havido durante o desenvolvimento do processo qualquer causa que torne nulo o processo, qualquer causa que enseje uma nulidade, eu preciso trabalhá-la aqui também, da mesma forma que eu trabalhei lá. Então, eu posso ter preliminares, fatos e direito, ou fatos, preliminares e direito. Tanto faz a sequência, mas desde que eu trabalhe também preliminares, e preliminares aqui como aquelas causas chamadas de mérito, porque impedem a análise do mérito. Então, trabalhei já as preliminares ou não tendo preliminares, e aqui não teve, o que é que eu vou fazer? Desenvolver o direito, o mérito, o que é que eu quero pedir finalmente, depois de toda a instrução realizada em favor do meu cliente. Aí eu vou trabalhar as razões que a gente tem expressas lá na teoria do crime e na dosimetria da pena. Por quê? Eu vou pedir num grau maior até chegar num grau menor, subsidiariamente, o que eu puder em favor do meu cliente. Eu não vou estabelecer só uma tese de defesa, eu tenho que estabelecer quantas forem possíveis. Então, eu vou lá para a teoria do crime. Existe aqui alguma excludente de tipicidade que eu possa trabalhar, ou não houve voluntariedade na conduta, aconteceu crime impossível, houve uma desistência voluntária, aconteceu um erro de tipo, tudo que for favorável ao meu cliente e que esteja dentro do elemento fato típico, eu vou trabalhar aqui no meu mérito ou no meu direito. Depois eu vou ver se existe alguma causa excludente de tipicidade dentro do fato típico, né? Depois eu vou ver se existe alguma excludente de ilicitude ou antijuridicidade. Ele agiu em legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de um direito, estrito cumprimento do dever legal? Sim, não. Aí eu peço também alguma coisa relativa, se for o caso, ao elemento culpabilidade. Há uma inimputabilidade, há uma semi-imputabilidade, há um erro de proibição, há uma coação moral irresistível, enfim, tudo aquilo que tem de elementos excludentes dentro de culpabilidade, eu também posso trabalhar em favor do meu cliente. Então, eu preciso conhecer a teoria do crime para fazer uma boa defesa. Vou trabalhar tudo que eu puder dentro de fato típico, depois dentro de ilicitude e depois dentro de culpabilidade. Trabalhei esse aspecto, agora eu vou para a dosimetria da pena. Por que eu vou para a dosimetria da pena? Porque eu vou verificar se o Ministério Público denunciou o meu cliente por um crime qualificado e ele não é qualificado, então eu vou pedir o reconhecimento o não reconhecimento daquela qualificadora proposta para o Ministério Público. Eu entendo que houve uma privilegiadora, eu vou pedir o reconhecimento dessa privilegiadora. Primeira fase de aplicação da pena, pena base, crime simples, qualificado ou privilegiado. Depois eu vou para a segunda fase, pedir que o juiz não reconheça as agravantes que o Ministério Público colocou na peça dele e, se for o caso, que reconheça alguma atenuante que eu puder indicar. E, por fim, que o juiz também não reconheça as majorantes propostas pelo Ministério Público, mas reconheça, eventualmente, alguma minorante que eu apresentar em favor do meu cliente. Então, vejam como é importante o conhecimento da teoria do crime e o conhecimento da dosimetria da pena para fazer uma boa defesa. Se eu fizer a defesa arraigada nesses fundamentos todos que eu dei para vocês agora, e atente-se, você não vai só dizer que você quer que não seja reconhecida a qualificadora. Você vai dizer que não quer que seja reconhecida e por quê, tá?
Tudo em direito a gente precisa fundamentar, dar uma razão. Não é só dizer que quer ou que não quer. Eu quero, peço que seja reconhecida determinada causa de diminuição de pena. Por quê? Aí eu vou fundamentar e dizer por que aquela causa de diminuição de pena cabe ali naquele processo. Entenderam, gente? Alguma dúvida sobre isso? Não, professora. Pronto, então vamos lá. A gente vai começar do pedido maior. Qual é o pedido maior? A absolvição. E para isso eu vou usar alguma excludente. Não sendo, e eu posso pedir mais de uma absolvição? Posso pedir quantas absolvições forem necessárias. Na peça anterior, vocês viram que foi o caso de crime impossível e de legítima defesa. Então, foram duas causas diversas que ensejariam a absolvição do cliente. Quantas eu puder aplicar, eu vou aplicar. Então, vou lá pedir a atipicidade da conduta, por exemplo, ou vou pedir uma excludente qualquer, enfim. Pedir as minhas causas de absolvição, ótimo. Mas não entendendo o juiz pela absolvição do meu cliente, agora eu vou pedir o quê? Que mantida a condenação seja feita em termos menos severos. Que ele não reconheça as qualificadoras, agravantes e majorantes e que ele reconheça, eventualmente, se houver, as privilegiadoras, as atenuantes e as minorantes. Então, começo pela absolvição e termino por essas causas que podem ou não beneficiar o meu réu. Só isso? Não. Se for o caso, posso pedir a aplicação de um sursis, se couber. Se for o caso, também subsidiariamente, posso pedir substituição da pena, aplicação de uma pena restritiva de direito ao invés de uma pena privativa de liberdade. Posso pedir também em relação ao regime de cumprimento da pena. Posso pedir várias coisas. O que a peça indicar, a questão indicar e der como elementos, eu preciso trabalhar aqueles elementos nas minhas alegações finais. Isso para efeito de OAB. Para efeito de vida prática, para trabalhar a advocacia criminal, você vai fazer a mesma coisa, o mesmo raciocínio e com mais competência. Por quê? Porque o bem liberdade da pessoa está em suas mãos. Então, é responsabilidade sua fazer o que estiver ao seu alcance para fazer com que aquela pessoa não seja condenada ou sendo que seja da forma menos severa possível. Terminei de fazer essas minhas observações sobre tudo o que consiste a última defesa do meu cliente no processo. Aí eu vou para... Vejam, ele pediu a absolvição aqui como pedido principal e depois ele fez esse pedido subsidiário aqui dizendo que, não sendo o caso da absolvição, se o juiz resolver por condená-lo, que aplique a atenuante da menoridade. Então, eu vou fazendo esses pedidos subsidiários até finalizar todos os meus pedidos e chegar ao pedido final. Como é o pedido final aqui na resposta à acusação? Já não vamos pedir ouvida de testemunha nem arrolar testemunha. Por quê? A instrução já acabou, não tem mais ninguém para ser ouvido. Depois das alegações já é a sentença. Então, o que é que eu quero? A absolvição do meu cliente, com base nos fundamentos expostos na peça, ou não entendendo o juiz pela absolvição, que aplique as privilegiadoras, minorantes ou as atenuantes que foram também fundamentadas durante a peça e, no final, condenação no mínimo e indenização fixada no mínimo. Lembram que lá na queixa a gente pediu indenização, que o juiz fixasse uma indenização, porque além da prática criminal que ensejava a pena privativa de liberdade, também tinha a questão da reparação civil dos danos. Então, se houver na inicial denúncia ou queixa pedido de indenização, você também fala aqui sobre ele, para que ele seja fixado no mínimo possível, de acordo com o artigo 387 do Código do Processo Penal. Os pedidos aqui finais também são mais simples, são mais resumidos. E aí você finaliza como você finalizou todas as suas outras peças. Pede deferimento, cidade, cuidado com a data. Se a peça disser que você foi intimado tal dia
e que date a sua peça do último prazo, cuidado com isso, porque ele está determinando uma data fixa para você fazer a sua peça. Então, você tem que ter conhecimento que os prazos processuais não começam nem se encerram em dias não úteis, prorrogam-se para o primeiro dia útil subsequente, e que os prazos processuais penais são prazos que correm considerando também no seu meio, no meio do prazo, fins de semana e dias não úteis, diferentes da contagem dos prazos no processo civil, e considerando também que você sabe que o prazo de alegações finais é 5 dias, sem considerar o dia da intimação, tá bom? E finaliza colocando advogado ou OAB, como vocês já vinham fazendo. Então, essa é a orientação para a realização da peça de alegações finais, obviamente por memoriais, e eu vou dizer qual é a peça que vocês vão ter que fazer, que vocês já sabem que são alegações finais, e vocês me mandam por e-mail do mesmo jeito que fizeram com a primeira peça, até terça-feira, ao final do dia. Alguma dúvida sobre como fazer a peça de alegações finais? Professora, só acrescentando aí, eu achava antigamente que quando a gente pedia para o juiz, quando a gente pedia a liberdade do cliente da gente, que a gente fazia essas alegações, como a senhora falou, fundamentações, e lá na frente a gente falava, se por acaso o juiz entender que o cliente deve ser condenado, que ele viesse diminuir a pena, alguma coisa assim, eu achava que era um tipo de reconhecimento que o cara, que o cliente da gente era culpado do ato. Agora eu vejo que não. Quando a senhora explica muito bem, quando o Denis Max também me explica, eu percebo que não, é só um modo de que se ele vier a ser condenado, ele seja beneficiado por uma pena mais branda, não é isso? Na verdade, o que a gente quer é esgotar todas as opções, esgotar todas as possibilidades. O trabalho é para que ele seja absolvido. Agora, se infelizmente o juiz não entender pela absolvição, a gente também precisa trabalhar uma tese subsidiária para beneficiá-lo de alguma forma, né? Porque, veja, se eu trabalho só com a legítima defesa e não falo mais sobre nada, e o juiz não reconhece a legítima defesa, eu não tenho outra tese de defesa para o juiz trabalhar. Então, vai condená-lo e vai condená-lo de acordo com o que o Ministério Público pediu. Por isso que a gente precisa ter o cuidado de fazer esses pedidos subsidiários. Não é reconhecimento de autoria, não. Não é confissão, não. Ok, professor, bem, eu entendo. Muito bom, a senhora explica muito bem. A gente tem outro fato bem interessante que a senhora falou aí, foi sobre a questão da responsabilidade, porque aqui a gente está numa aula, mas imagine se fosse fazendo a defesa do nosso próprio cliente. Quer dizer, tem que ter uma responsabilidade muito grande quando estiver fazendo uma peça dessa daí, porque você está com um pedido de liberdade de um de seu cliente em suas mãos, que você pode condenar ou retirar, não é isso? Ele depende de você. A liberdade dele, um bem supremo que só fica abaixo do bem vida, depende de você. Beleza, ok. Mais alguém? Eu falo e geralmente uso esses Estamos exemplos falando do quê? Eu entrei da OAB, agora. gente, porque eventualmente alguém aqui vai passar pela OAB, né? E aí, enfim, está se aprendendo. Mas eu tenho esse cuidado de estar sempre fazendo essa remissão, essa referência também à vida prática da advocacia, porque não pensem que a faculdade, e não é a Facisa, não pensem que qualquer faculdade vai ensinar vocês a advogar, porque não vai. Por mais que a gente se esforce aqui nas aulas de estágio, eu de penal, Natália com família, acho que a Gabriela com estágio 1 e Laís com estágio 3, a gente não vai conseguir esgotar todas as possibilidades, tá? Eu nem essa possibilidade, nem esse contato com essas peças, o professor para aprender, para ensinar a gente a desenvolver as peças, nem isso eu tive. A gente teve estágio, teve, mas um estágio muito troncho que não ensinou ninguém a fazer nada. Então, a gente só vai aprender a advogar quando a gente começar a advogar.
A gente só vai aprender como é que se desenvolve uma audiência, um processo, quando a gente começar a acompanhar na prática. E a ideia era a gente começar a acompanhar essas audiências, acompanhar aqui em Araripina algum júri, para que eu pudesse acessar o processo e passar para vocês. Mas, com essa condição aí da pandemia, eu não vou ter como fazer isso, né? Então, a gente só vai realmente ter uma ideia de como é que a coisa acontece na prática. Aí a gente faz aquele esquemazinho dizendo assim, que tem a denúncia, tem o recebimento da denúncia, depois tem a resposta à acusação, tem a instrução e depois tem as alegações finais. A prática é totalmente diferente dessa. A sequência é essa, mas dentro do que a gente chama de instrução em um quadradinho no desenho, a gente tem tanta coisa acontecendo, tem tantas outras petições ordinárias que podem ser colocadas num processo, ou para apresentar um documento novo, ou para substituir o advogado, ou então para fazer algum pedido fora desse padrão de resposta à acusação e alegações finais. Eu quero peticionar a produção de uma prova, eu quero peticionar a remarcação de uma audiência. Então, há petições indefinidas que podem ser apresentadas por nós na advocacia que não estão aí nesse padrão, entende? Então, eu vou chegar num juiz que vai dizer que não, eu não lhe dou o prazo de 5 dias para as alegações finais, se vire e faça em 20 minutos. E eu não posso dizer nada porque o código estabelece que tem que ser em 20 minutos. Mas eu posso encontrar um juiz que diga, beleza, não pode fazer, tudo bem. Leve os 5 dias para fazer. Então, é a prática quem vai calejar a gente, é a prática quem vai ensinar a gente. Agora, dentro da minha experiência prática, eu tenho tentado fazer essa reunião de elementos de OAB com prática da advocacia para que vocês cheguem a um conhecimento mínimo dessa questão prática da atividade da advocacia para quem quer advogar, obviamente, né? Mais alguém, gente? Me parece que eu falo demais e que eu cortei alguém. Professora, Hum, a ordem vai ser sempre do pedido de absolvição, né? E vai seguir o sistema trifásico também, primeira, segunda e terceira fase, os pedidos. como assim? Qual vai ser a ordem? De onde? Da A ordem? professora falou que sempre vai ser do mais gravoso, né? Dos pedidos. Não, em relação à teoria do crime, você não vai usar ordem nenhuma. Você pode falar, se eu quiser falar sobre a imputabilidade primeiro, eu posso falar, e depois falar de crime impossível. Enfim, em relação à teoria do crime, não tem uma sequência que você deva seguir na sua peça. O fato é, você precisa trabalhá-la integralmente. Tudo que Todas. tiver lá e que for possível, alegue. Mas não existe uma sequência obrigatória em relação à teoria do crime. Você vai pedir primeiro os maiores pedidos. Qual é o maior pedido? A absolvição. Tudo que implicar a absolvição, você pede, dentro da teoria do crime. Agora, já não vai mais caracterizar uma absolvição, é só algum benefício para a condenação, eu peço depois. Tá certo, pronto. Mais Bruno, alguém? desliga o fone, Bruno. Oi? Michele, Estou ouvindo. qual a peça que a gente está analisando? Eu entrei agora. Vou falar agora. Eu estava explicando como é que a gente ia fazer a peça, vai vestir uma camisa. Eu estava falando qual ia ser como é que a gente vai fazer a peça e como é que eu daria essa sequência de pedidos, sempre pelo pedido maior até chegar ao pedido menor. E agora eu vou dizer a vocês qual é a peça que a gente vai trabalhar. Vocês vão fazer em até 3 pessoas por peça e vão me mandar por e-mail, pelo Acad Web, até terça-feira, no final do dia, ok? Aí a peça que vocês fizeram de resposta à acusação, mais essa peça de alegações finais, a gente vai somar para fazer a nota da segunda avaliação. Professora. Oi. Manuscrito digitalizado, né? Manuscrita, sempre manuscrita. Pronto, tá bom. A professora da outra vez fez Alexandre, Cleonice e eu, Cícero, e Auricélia. Como é? Na vez passada nós fizemos Cleonice, Cícero, Alexandre e Auricélia. Fomos nós 4 o grupo que fizemos. Tudo bem.
Pode manter. Ok. A peça que vocês vão fazer, gente, é essa daqui. Deixa me ver. Salvo engano, ela é do 25º exame ou 26º. Deixa eu só confirmar aqui. Vigésimo sexto. É a peça do 26º exame de ordem. Vamos lá. Qual é a peça? Em 3 de outubro de 2016, na cidade de Campos, Rio de Janeiro, já tenho meu juízo competente, endereçamento. Eu vou mandar esses slides para vocês que eu usei na aula passada e nessa aula. Vou mandar a peça e vou mandar também os links dos vídeos, tá bom? Assim terminar a aula, eu já envio tudo para vocês pela CardWeb. Então, em 3 de outubro de 2016, na cidade de Campos, no estado do Rio de Janeiro, meu endereçamento já está aí definido. Lauro, 33 anos, que é obcecado por Maria, estagiária de uma outra empresa que está situada no mesmo prédio em que fica o local do seu trabalho, não mais aceitando a rejeição dela, decidiu que a obrigaria a manter relações sexuais com ele, independente de sua concordância. Qual é o crime que eu tenho aqui? Estupro. Depende. A idade da vítima? Se a vítima é maior de 18, estupro. É Se a estupro. vítima é maior de 14 e menor de 18, estupro qualificado. Menor de 14, estupro de vulnerável. Vai depender. Calma lá. Conforme sua decisão, resolveu adquirir arma de fogo de uso permitido, considerando que tinha autorização. Não há crime de porte ilegal de arma aqui. Narrou sua intenção criminosa para amigo com quem trabalha, assegurando-lhe que comprou a arma exclusivamente para ameaçar Maria a manter com ele conjunção carnal, mas que não a lesionaria de forma alguma. Esclareceu a José que alugaria um quarto em um hotel e comprou uma mordaça para evitar que ela gritasse e que os fatos fossem descobertos. Quando Lauro saía de casa, em seu carro, para encontrar Maria, foi surpreendido pela viatura policial, que havia sido alertada por José sobre o crime que estava prestes a acontecer, sendo efetuada a prisão de Lauro em flagrante. Olha só, Lauro tinha uma arma, mas ele tem porte. Lauro alugou um hotel, um quarto de hotel, e Lauro comprou uma mordaça, mas ele estava saindo no carro. Há crime aqui quando a polícia o prendeu? Não. Pois é, mas a polícia prendeu ele em flagrante. Flagrante. A sede policial foi ouvida afirmando, apesar de não apresentar documentos, não apresentou documentos, disse que tinha 17 anos e que Lauro sempre teve comportamento estranho e tinha interesse em vê-lo responsabilizado criminalmente. Após receber os autos e considerando que o detido possuía autorização para portar arma de fogo, o Ministério Público denunciou Lauro apenas pelo 213 parágrafo 1º, cumulado com o artigo 14. Isso quer dizer que Lauro foi denunciado pela tentativa de estupro qualificado. Tentativa porque ele não chegou a praticar o ato, estupro pela ameaça para conjunção carnal e qualificado do parágrafo 1º porque ela diz ter 17 anos. Então, ela está naquela categoria de 14 e 18, maior de 14 e menor de 18, e caracteriza a qualificadora do estupro. Com ainda a agravante do artigo 61, inciso 2º, a linha F, alguma coisa sobre família, relações conjugais, alguma coisa assim. O processo teve regular prosseguimento, mas em razão da demora para a realização da instrução, Lauro foi posto em liberdade.
Na audiência de instrução e julgamento, a vítima Maria foi ouvida, confirmou que tinha 17 anos, mas disse que esqueceu o documento para comprovar. Apresentou apenas cópia de matrícula escolar sem indicar data de nascimento, para demonstrar a sua qualidade de menor. José foi ouvido e também confirmou os fatos narrados na denúncia, assim como os policiais. O réu não estava presente na audiência por não ter sido intimado. Opa, o que é isso? Nulidade. Nulidade. Como é? Causa de nulidade. Tem uma instrução de audiência, tem uma audiência de instrução onde serão produzidas provas contra si, e é a possibilidade dele produzir provas a seu favor, e ele não é intimado para a audiência. Está vendo aqui uma nulidade que já vai lá para as preliminares? Sim, sim. O réu não estava presente na audiência por não ter sido intimado e, apesar de seu advogado ter se mostrado inconformado com tal fato, a audiência foi realizada porque o interrogatório seria feito em outra data. Na segunda audiência, Lauro foi ouvido, confirmando integralmente os fatos narrados na denúncia, mas demonstrou não ter conhecimento sobre as declarações das testemunhas e da vítima da primeira audiência. Ele não ficou sabendo o que aconteceu na primeira audiência porque ele não foi intimado para estar nela. Na mesma ocasião, foi ainda juntado o laudo de exame do material apreendido, o laudo da arma de fogo demonstrando o potencial lesivo e a folha de antecedentes sem outras anotações. Lauro é o quê? Primário. Encaminhados os autos para o Ministério Público, foi apresentada a manifestação requerendo a condenação nos termos da denúncia. Isso aqui foram as alegações finais do Ministério Público. Foi apresentada a manifestação requerendo a condenação. Após a instrução, essa manifestação é o quê? Alegações finais da acusação. Em seguida, a defesa de Lauro foi intimada em 4 de setembro, numa terça-feira, sendo quarta-feira dia útil em todo o país, para apresentação da medida cabível. Você, então, vai definir qual é a peça e escrevê-la. Olha a observação. A peça deve ser interposta, datada do último dia do prazo para interposição. Então, se eu fui intimada dia 4, uma terça-feira útil, e o dia subsequente é um dia útil também, a partir da quarta eu conto meus 5 dias e, então, dato a peça desse 5º dia, lembrando que ele deve ser um dia útil. Se ele não for um dia útil, posterga-se para o primeiro dia útil subsequente. Então, o que é que eu tenho que fazer? Direcionar minha peça, qualificar a minha parte, dizer o nome da minha peça e fundamentá-la de acordo com o CPP, fazer um breve relatório dos fatos e trabalhar a preliminar que a gente já identificou e depois partir para a análise de mérito em defesa de Lauro, falando que ele deve ser absolvido e por quais razões, e não sendo o caso de absolvição, que o juiz aplique ou não reconheça aquelas causas que o prejudicam e reconheçam essas causas que o favorecem. E aí você vai trabalhar dentro daquilo que a gente já estudou na dosimetria da pena. Alguma dúvida sobre a peça? Não, professor. Pronto. Então, eu vou mandar para vocês a peça por e-mail, as orientações já foram dadas. Qualquer dúvida que vocês tiverem durante a confecção da peça, vão falando comigo pelo WhatsApp, que eu vou dando retorno à medida do possível. Alguma outra dúvida, alguma outra observação sobre a aula de hoje? Não. Pronto. Então, por mim era isso. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, a nossa próxima aula vai seguir de acordo com o calendário. Alguém tem um calendário fácil aí? Próxima aula vai ser dia 30 de maio, tá bom? Nosso próximo encontro, conforme o calendário já de aulas presenciais, é 30 de maio. Então, para a aula ao sábado, ao vivo, a gente estabelece o dia 30 de maio. Mas, durante esse período, a gente vai estabelecendo os contatos que forem necessários através do WhatsApp. Ok, gente? Ok, professor.
Então, bom fim de semana, estudem bastante, saudade de vocês. Tchau, obrigado. Obrigado, professora. Tchau. Essa equipe médica que cuida da sua vida é um método chamado Virasatel, que atende a sua mãe. É pra um cabo, pô. Você vai ajudando